Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, e eu quero convidar você a fazer esta reflexão, fazer a sua oração, a meditação da palavra. Estamos ainda com dificuldade de participar da Santa Missa, de nos encontrar com Jesus na Eucaristia, mas eu quero que esse encontro aconteça também na Palavra de Deus. Que nós possamos fazer a nossa oração e fazer essa comunhão espiritual. Rezar com muito amor. Fazer essa purificação do nosso interior para que esse domingo seja realmente um encontro com Deus e um encontro também com cada um dos nossos irmãos e irmãs de uma maneira muito especial, daqueles que moram conosco. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 43. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Assim haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos,
ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, percebemos, Jesus conta 3 parábolas no domingo de hoje. E é interessante porque os discípulos pedem explicação apenas de uma parábola, porque eles ficaram confusos. Assim como a própria plantação de trigo com o joio semeado no meio também. Nós precisamos entender uma coisa. Se vocês conhecem as plantações de trigo, muitas e muitas vezes nascem outras plantas no meio do trigo. E assim, poderíamos dizer, é esse joio que é semeado pelo mal. Mas a gente não consegue identificar o que é trigo e o que é joio, porque eles nascem juntos e são plantas muito semelhantes. Quando é que nós vamos conseguir identificar? Somente no momento da colheita. Por quê? Porque a diferenciação se dá nas espigas. Quando nós vamos colher o trigo, nós sabemos o que é trigo e aquilo que não é trigo. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque muitas e muitas vezes nós tentamos cortar o mal das nossas casas, mas acabamos cortando o mal e o bem juntos. As palavras que nós usamos, muitas vezes elas são tão duras que provocam reações negativas no coração das pessoas. Não que aquelas palavras não tenham o intuito de serem boas, mas o problema é a causa, a consequência. Eu falo de uma forma tão agressiva naquilo que deve ser cortado, que inclusive eu acabo inibindo a pessoa até de fazer o bem. Por quê? Pela dureza da palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como nós precisamos dar o tempo para as coisas certas, para que a gente possa selecionar no momento certo o que é o bem e o que é o mal, assim também no nosso trato com as pessoas, nós precisamos observar o tempo certo para que as coisas aconteçam. Por isso que Jesus conta as 2 outras parábolas. Jesus fala do grão de mostarda, é a menor semente, mas se nós dermos o tempo para ele, ela ficará grande. Inclusive, as aves do céu vêm para fazer ninhos em seus ramos. Assim também se dá nessa parábola do fermento e da farinha. Precisamos dar o tempo para que o fermento possa transformar aquela massa, possa fazer com que ela cresça. E aí sim tudo fica transformado. Tema para a meditação de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, dê o tempo certo para cada coisa. Coloque-se em oração e peça a intercessão do santo da sua devoção e peça que Deus derrame as graças sobre você. De uma maneira especial, você que está vivendo um momento difícil na sua vida. Um momento delicado, onde você tem que tomar uma decisão. Calma. Cuidado para não cortar o mal e o bem ao mesmo tempo. Peça a intercessão, reze e se coloque nas mãos do Senhor. Evangelizar é preciso.